Oi, pessoal! Estamos começando mais uma live. Hoje um tema super especial, num dia muito especial para a luta das mulheres, né? O dia em que foi regulamentada a lei de auxílio hospedagem aqui em São Paulo, que eu pretendo falar um pouquinho melhor para vocês. Acho que o Fábio já entrou aqui, o pessoal está sendo avisado que começamos a live. Colocando o Fábio aqui para a gente poder começar o nosso bate-papo de hoje e um dia muito especial para essa luta. Oi, Fábio! Oi, Malu. Tudo bem, Malu? Prazer. Prazer todo Virtual. meu. Que honra. Você consegue me ouvir bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem também? Tô também. Então estamos super conectados. Queria começar primeiro te agradecendo por ter topado fazer essa live comigo. E antes da gente começar, eu tô particularmente feliz hoje porque foi um dia de vitória nessa luta contra a violência de gênero, né, no combate à violência contra a mulher, porque a prefeitura de São Paulo, em meio a tantas notícias ruins, a gente tem uma notícia boa que foi regulamentado o auxílio hospedagem para mulheres vítimas de violência doméstica, ou seja, mulheres que estão sofrendo violência doméstica em casa agora têm um auxílio, uma verba, né, do governo municipal para poderem ou ficar em hotéis ou alugar uma casa. Então, isso é um avanço muito importante e é uma política pública que vai vir para ficar depois que passar essa pandemia também, como auxílio aluguel. Então, eu estou muito feliz de participar dessa reunião hoje com o prefeito, com outros coletivos. Eu participei da idealização da campanha do Seguro em Casa, então foi uma super vitória para a gente. Então, queria começar com essa notícia boa e já te puxar para que você possa falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Assim, eu queria comentar uma coisa em particular, que geralmente quando a gente faz live, para falar de violência de gênero, para falar de direitos das mulheres, a gente geralmente faz com mulher. E tem muita gente que fala, nossa, mas você vai chamar um homem para falar? Fala, gente, vou, porque todo mundo tem que se envolver nessa causa e o trabalho do Fábio é incrível. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente do seu trabalho, do seu ativismo nessa causa e também contasse um pouquinho sobre a ONG Amigos do Bem, como que surgiu, como que ela funciona, como que as pessoas podem colaborar e participar. Ó, um prazer estar falando com você. Eu também acho bem importante esse trabalho. Eu não sou nada partidário, mas o Bruno Covas está fazendo um trabalho bonitinho, hein? O moço doente, o moço com corona, e ele, né, poxa, que bacana, né? Mas sim, só fico parabéns aí para o Bruno, muito legal, é importantíssimo. É importantíssimo, porque uma das vias de saída é você ter para onde ir, alugar sua casa e levar seus filhos. Muitas, muitas, muitas vezes a questão é filhos e aonde ficar, para onde ir. Então, é maravilhosa. A política pública é adequadíssima. Infelizmente, é só em São Paulo, ela teria que ser federal, porque esse problema é nacional. Mas tudo bem. Sou dentista, tem uma organização social há 20 anos que atende jovens de 11 a 17 anos, oriundo das escolas públicas e que tem graves problemas de saúde bucal. Veja bem, a gente não concorre com o SUS, a gente anda paralelo ao SUS. E no tempo que a gente nasceu, que a gente inventou de ter uma ONG, que eu inventei a loucura de ter uma organização social, que é uma loucura, é uma loucura. Eu era o período de Fernando Henrique, depois do período, a vara de discussão de país era outra. Então, a gente tinha um Brasil com problemas no SUS e com todo tipo de problema de mazela que a gente tinha para resolver, mas a gente estava aqui, né? Então, naquele tempo, antes Corona, AC, a gente vivia uma organização social que pegava crianças com gravíssimos problemas de saúde bucal e encaminhava para dentistas voluntários nos seus consultórios. Quando a gente fez 10 anos de organização social, com bastante consciência de que o nosso número seria um número, o último ano 78 mil crianças. É um número grande? Mas em relação à quantidade de pessoas que têm problema, é um número ínfimo. Mas a gente é pauta de agenda para a política pública. A gente traz a discussão à sociedade.
Eu administro isso desta maneira, olhando que hora eu consigo ser pauta de agenda política. A hora que eu trago a questão. A questão odontológica é uma coisa meio elitista, uma coisa que fica ali reservada às pessoas ricas, às pessoas que têm dinheiro, e nunca chega nas pessoas pobres. Mal e mal na classe média. Muita gente não consegue colocar no seu orçamento um tratamento odontológico digno. E existem várias soluções de acesso populares, mas que são indignos. Então, o SUS tem essa possibilidade, você tem essa possibilidade, mas com problemas, também tinha problemas. Então, a gente trabalhava nessa roda. Quando a gente fez 10 anos de organização, a gente começou a discutir que luz a gente traria, e aí a gente achou que a questão das mulheres vítimas de violência seria uma pauta importante, porque a marca da violência fica na boca. O segundo órgão mais atingido é o rosto. O primeiro é o seio, o segundo é o rosto, o terceiro é a vagina. Então, os dentes são muito danificados nas agressões de rosto. E para ficar feia, para não ser vista, para não sair de casa. E muitas vezes é o rosto que é atingido. Então, quando a mulher vai para o abrigo ou consegue sair daquela situação de violência, ela estava com a marca, porque as outras feridas, os outros machucados, os hematomas, eles saem, mas o dente quebrado fica. E toda vez que ela ia no espelho, ela marcava, pô, aquele safado quebrou os meus dentes, né? Além de tudo, tanto as mulheres quanto as crianças, não ter dentes é uma questão social impeditiva para uma porrada de coisas. E é uma coisa que não se discute. As pessoas falam, você tem um projeto de saúde? Não, eu tenho um projeto de inclusão social. Que depois que a gente coloca o dente, essa pessoa trabalha, essa pessoa beija na boca, essa pessoa tem relações sociais, essa pessoa tira uma foto. Eu coloco ela de volta no grupo das pessoas aptas ao trabalho, a relações, a tudo. Sem dente, não vai ter nada. Boas relações, não vai ter trabalho, não vai ter. Não vai conseguir comer, simplesmente ter o prazer de comer. Ela não consegue, tem dor. Então, a questão da dor eu consigo resolver, mas a questão da reinserção social, se eu não colocar dentes naquela pessoa, eu não vou conseguir nada. No Brasil, nós tivemos uma única vez uma política de saúde bucal nesse sentido, que era o Brasil Sorridente, do governo. Foi muito bem nos 8 primeiros anos do Lula foi muito bem, nos 4 primeiros anos da Dilma foi muito bem. Depois o projeto foi entrando naquela crise, em derrocadas constantes, mas já nesses períodos dos 12 anos, que eu elejo como excelentes para a odontologia brasileira, tinha um monte de problema. Tinha um monte de gente que ficava de fora. E as organizações sociais se dividem para ajudar, para pautar, para brigar, enfim, que é o que a gente fazia brilhantemente, brigando. Agora a gente nem briga mais, porque agora já a nossa briga é outra. A gente só precisa sobreviver, passar por. Mas, basicamente, a Turma do Bem atende jovens e mulheres vítimas de violência. Os jovens são oriundos de projetos sociais e escolas públicas. As mulheres vítimas de violência são oriundas de projetos sociais e de abrigos. E, às vezes, elas saem direto da frente da juíza ou da promotora para o projeto. Porque quando ela está na frente da juíza e tem no boletim de ocorrência a perda do dente, algumas juízas de alguns estados já mandam direto para a Turma do Bem. Eu tenho algumas parcerias nesse sentido. É mais ou menos isso que eu faço. Perfeito, Fábio. E eu anotei aqui até para te perguntar, onde que entra todos esses serviços que vocês têm oferecido hoje, o projeto que eu li em alguns artigos por aí, também no seu perfil, no perfil da ONG, o Apolônias do Bem. E eu achei muito curioso esse nome. Eu queria que você explicasse só um pouquinho mais sobre isso. A Polônia, a Santa Polônia,
a santa padroeira dos dentistas. Ah, E ela é a padroeira dos dentistas e a história dela, ela se torna beatificada, santa, porque ela arrancavam os dentes dela como forma de tortura, para ela confessar ali os seus pecados. E aí ela se tornou a santa padroeira dos dentistas. Quando a gente foi discutir qual era o nome do projeto, a gente achou que elas são uma espécie de Apolônias. Elas são as santas Apolônias. E olhar para essa questão, os dentes delas são arrancados de forma de tortura, em forma de tortura. E, e as marcas são sempre feitas por pessoas que estão cheias de razão, estão cheias de Deus, muita gente com cheia de Deus e faz essas coisas. Então, por isso que a gente achou que, pela experiência que a gente estava tendo naquele momento, chamar de Apolônias do Bem, como Turma do Bem, ou Dentistas do Bem, que a gente já vem usando esse nome, era legal a gente trazer a Santa Apolônia representada nessas mulheres que, de uma certa maneira, são torturadas. Por isso que é esse o nome. nossa, sabia que a resposta ia ser incrível, por isso que eu perguntei. Eu vi, eu achei curioso, não, eu falei, nossa, que nome diferente. E imaginei que tivesse uma explicação e um simbolismo muito forte, né? E, nossa, você está falando sobre tortura, sobre essa violência que as mulheres sofrem, essa referência, né, com a Santa Apolônia e tudo que ela passou. E você trouxe no comecinho da sua fala que eu não tenho um projeto de saúde, eu tenho um projeto de inclusão social. Eu não consigo pensar em outra coisa, minha cabeça está rodando assim, do quão importante é falar sobre direitos humanos. É porque a gente está falando de uma questão e muitas vezes é um direito negligenciado, é mal entendido, muitas pessoas têm preconceito, mas a gente está falando, eu sempre reforço, né? O direito humano ele é importante menos pelo direito e mais pelo humano, né? Para que as pessoas não sofram torturas, não sofram graves violações à sua humanidade. E eu comento isso porque eu também agora estou super viciada naquela série, não sei se você assiste série, se você acompanha, mas a que chama O Conto de Aia em português, né? Que é o The Handmaid's Tale, né? E, nossa, é uma série, assim, muito pesada sobre violência de gênero. É uma Então, coisa. Offred, os personagens, a história, o não. sistema, remeter ao momento de hoje. Vamos fazer campanha para assistir essa série que é muito boa. É muito boa. Perfeito! Ganhei aqui, ó, um Paralelo best-of da série. Eu tô assim, de eu enrolei hoje muito para começar a assistir, peguei para ver agora na quarentena e eu tô assim, caraca, o é quanto muito que essa distopia é violento. real. É muito violento, é muito. Tem horas que você fala, meu Deus! Ao mesmo tempo, é muito importante que as pessoas consigam fazer o paralelo, combinar o que acontece hoje e o que a série mostra. É muito legal, é muito legal. Eu assisti tudo, 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 tudo. Você tocou numa coisa que eu quero falar para você, que eu acho que é legal. Você começou falando assim, a gente sempre recebe meninas falando disso e você é um menino falando disso. Uhum. E não é mesmo, eu não sou um militante da, da, de violência contra a mulher, eu não é meu lugar de fala, eu sou menino. É, mas o fato de estar ligado. Primeiro que meninos são filhos de mães e namoram meninas, alguns. Então, a gente tem que saber. E isso, na verdade, é ligado com o que você estava falando, que eu tenho que estar olhando para os direitos humanos. E os direitos humanos, mais do que claro, que a gente está falando sobre mulheres que são humanas e que não podem passar pelo que elas passam. E aí é uma obviedade essa conversa. E aí eu não falo assim, eu estou nem aí se eu tenho, se é meu lugar de fala, se não é meu lugar de fala. Eu estou me mobilizando, eu muitas vezes sou machista, menino criado no século passado. Tenho um monte de coisa para aprender todos os dias. Todos os dias me esforço para olhar para as questões e falar, eu estou numa discussão com vários amigos sobre as estátuas, se tira ou se fica, se deve tirar, se deve ficar. Eu não sei a resposta, eu me contradigo, eu vou e volto.
Isso, eu acho que isso é a questão do indivíduo que tem que discutir, tira ou não tira. Isso é bobagem ou não é bobagem? Isso é importante ou não é importante? Nesse momento, o que é importante? É uma discussão. Eu não sou da área do patrimônio, mas eu sou um cidadão que gosta de pensar um lugar melhor. E se isso impacta na vida de pessoas, vamos pensar. E o impacto, qual é esse impacto? Então, assim, pensar em mulheres vítimas de violência e não se sentir violentado. Um homem que gosta de mulher não pode fazer isso. Um homem que não gosta de mulher para sexo não pode fazer isso. Ele é filho de alguém. Um ser humano que gosta de outro ser humano não pode. Um ser humano que minimamente olha para um outro ser humano é inconcebível. E isso eu aprendi nesse processo, convivendo com elas. É um negócio tão violento. Porque é tão violento, não é só pela pancada em si, mas o processo. E o processo de entendimento, porque acha que é amor, que ele faz isso porque ele me ama, então ele faz isso porque ele tem ciúmes, que ele me quer bem. E aí ela sempre a porra do sonho da princesa. Se eu tivesse uma filha, eu ia falar assim, tu não é nada, princesa. Você tira isso da sua vida. Porque todas falam a mesma história. Vai da noiva para noiva, a princesa, ele me ama. Essa coisa romântica, ele me ama, e aí elas ficam ali naquele ciclo. Eu demorei séculos para entender. Eu demorei séculos para mim. Eu entendia que aquela violência era horrível, mas eu não entendia por que ela voltava para o agressor. Uhum. Como você voltou? Isso tudo é um. Gente, e aí é um entendimento humano. Entendimento humano de pensar que eu também já namorei pessoas e repetia o mesmo tipo de namoro. O mesmo tipo, não, eu dou sempre azar. Não, é a gente mesmo. Isso é humano. Ela não é menos, nem mais, nem ninguém diferente. Ela é um ser humano que está numa roubada que a gente pode ajudar. Tem que ajudar, a gente deve ajudar. Não é nem pode, deve ajudar. É mais ou menos isso. Por isso que eu acho que um menino tem sim que participar. Os meninos têm que participar. Para a gente se indignar tal e qual as meninas se indignam com uma situação doentia, inacreditável. É inacreditável que em 2020 a gente está aqui falando sobre mulher que apanha de homem, pais que batem em filhas, filhos que batem em mães. Não é só marido e mulher. Grande parte é marido e mulher. Mas tem pai que bate em filha e tem filho que bate em mãe. Então a gente tem que pensar nisso. Por isso essa amarrada. Não, e assim, você falou tanta coisa importante que eu não sei nem por onde começar. Eu acho Desculpa. é tanto elemento. Eu vou pegar um primeiro que eu gostei muito, que você falou, olha, estou aqui numa live falando sobre meu trabalho, e eu não me considero um ativista, um militante da pauta de violência de gênero. Não estou no meu lugar de fala para falar sobre isso. Mas, assim como eu não estou em diversas outras discussões importantes para o debate público, como você citou agora, a questão das estátuas que remetem ao racismo, à opressão, ao autoritarismo. Devem ser removidas, devem ser ressignificadas, o que deve ser feito, né? Mas, de toda forma, eu participo desse debate, mas sempre disposto a dialogar, a aprender a ter outras visões. Eu acho que esse é o ponto de partida para qualquer coisa em uma sociedade democrática, né? Então, fica um pouco aquela coisa da ditadura da opinião, né? Tipo, eu tenho opinião, não posso mudar, esse é meu lugar, esse é o que eu defendo, aquilo que eu acredito. Se você pensa diferente, traça uma linha aqui no chão, você é meu inimigo. Isso é autoritarismo, isso é totalitarismo. Então, esse é um dos maiores perigos, talvez, desse momento que a gente está vivendo, né? De extrema polarização. E a polarização ela pode levar ou ao autoritarismo, e tem uma diferença de autoritarismo para totalitarismo, porque o autoritarismo é quando um grupo assume o poder e persegue o outro. Então, a gente tem que foi o caso da ditadura brasileira, por exemplo. Um grupo de militares assume e persegue os opositores, que eles chamavam de comunistas, de terroristas e de qualquer outro nome, mas os opositores ao governo.
né? Sejam os caras da linha de frente da luta armada ou apenas um pensador que escrevia um poema. Então, todas essas pessoas que eram oposição eram perseguidas, torturadas, e aí vem mais uma questão dos direitos humanos. Ou então, o que a gente está falando de um regime totalitário, que é o caso do fascismo, que é o caso do nazismo, ou então do stalinismo, em que a própria não existe mais um grupo e o outro. É todo mundo a mesma coisa. A sociedade diversa, plural, pensante, vira uma massa amorfa, uma coisa assim, sem que ela se confunde com o próprio Estado. E o Estado não é esse Estado democrático de direito. O Estado, quando você tira os direitos e as políticas públicas, só sobra aquilo que o compõe em sua alma, que é o poderio bélico, que são as armas e a moeda. Então, assim, é muito duro. A gente está falando de uma sociedade essencialmente violenta. Então, acho que eu acho que a gente, mais uma vez trazendo para a série que a gente comentou, né, o The Handmaid's Tale, isso não é uma coisa que passou e nunca mais vai voltar. A democracia, ela está sempre em disputa, né? Uhum. E eu acho que esse é um ponto que eu queria aproveitar e que eu tinha até mandado para você, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão hoje dos direitos humanos no Brasil, né? Porque a gente está aqui falando da violência de gênero, e vale lembrar que a violência de gênero ela é uma construção histórica, né? Que nem você trouxe essa questão do sonho da princesa. Tem uma frase que eu amo e vou falar aqui para as mulheres aí que estão assistindo a gente. Não sou princesa, não gosto de monarquias, sou feminista. Então, tipo assim, é isso, assim, é meio que a gente quebrar, porque o que está por detrás da ideia da princesa? Um sistema que oprime a mulher, que na verdade diminui a mulher perante o homem, em que o principal laço social dela, a principal coisa que ela pode alcançar na vida é o relacionamento, né, a dois. Então, um casamento, um noivado, e aquilo é tão importante para ela para se colocar como mulher nessa sociedade, que ela passa por cima de todos os limites, né? Que nem você falou, a gente não entende às vezes que a mulher volta, enfim, com um agressor, e esse ciclo é muito comum, né? E esse ciclo de relacionamento, como você colocou, não é só com o marido, pode ser com o filho, com o pai, né? Pai. Mas sempre tem essa divisão de gênero. E aí, enfim, tem tanta coisa que você falou que eu fiquei aqui pensando, esses foram os principais elementos que eu pensei. E aqui, como eu medo hoje, eu acho que a gente tem algumas vitórias, acho que hoje a gente tem uma vitória a nível municipal, deveria ser no Brasil inteiro, mas quem sabe não é um case aqui que dá certo, é São Paulo, capital, tem Cara, um peso, né? Todo mundo olhando para cá, a maior importantíssimo. cidade. Então, acho Importantíssimo. que pode ser super. Importantíssimo. Um super avanço. Mas, ao mesmo tempo, a par que a gente tem esses avanços, a gente tem uma conjuntura nacional, uma sociedade extremamente polarizada, um governo que vira e mexe, flerta, né, com autoritarismos, né, com, enfim, todas essas manifestações antidemocráticas também crescendo no país, e me deixa muito assustada. E aí eu queria te perguntar, qual a sua perspectiva em relação aos direitos humanos? Você que tem um super projeto referência, inclusão social, e acho que as duas coisas não são dissociadas, estão muito juntas. Qual a sua percepção para os próximos anos? Você acha que a gente está avançando? Você acha que a gente está indo para trás? O que você espera e avalia pós-pandemia? Veja bem, eu não sei se eu vou ser grosseiro, mas, Malu, eu acho que é pelo menos como eu estou vendo. É, falar de direitos humanos com Hitler no poder parece. Então, assim, eu me sinto uma pessoa, neste momento, apenas tentando trazer os meus amigos mais próximos, arrependidos por terem votado nesse cara, ou que ainda vem alguma. Eu fico tentando, buscando paciência em mim e sabedoria no ser humano para fazer com que as pessoas percebam a loucura que nós estamos vivendo. É muito além do só perder direitos humanos, nós estamos perdendo tudo. É uma loucura isso, é uma loucura. É uma insanidade, o antipetismo aonde chegou.
Isso, horas eu sinto muita raiva das pessoas, horas eu sinto tristeza, horas eu sinto vontade de esguelar, porque eu também não sou normal, eu sou normal, né? Não consigo. Tem horas que eu tenho vontade de bater nas pessoas, falar, como é que pode você não perceber o que está acontecendo? Enfim, eu milito nas redes sociais, brigo com o meio mundo, bloqueio, enfim. Mas, ao mesmo tempo, também tento trazer as pessoas à luz a questão, porque falar de direitos humanos no governo desse homem, com essa família, é impossível. Impossível. A gente já antes, no período de eleições, a gente sabia, eu pelo menos via claramente os sinais, eram visíveis, de que eu vou falar uma coisa que é muito legal também, que não que eu acho certíssimo, mas eu fiz essa escolha. Para ter um grupo de 17 mil dentistas e voluntários, eu entendi lá atrás que eu tinha que ser voluntário também. Então, eu ganho dinheiro na minha clínica, como dentista. E esta organização eu presido como voluntário. Então, eu sou livre para falar solto, porque eu não vivo, eu não pago meu condomínio com a ONG. Ok? Então, isso me traz a liberdade dessa organização. Eu não preciso que ela ganhe dinheiro para eu me sustentar. Isso não me faz um personagem muito utilizado por esse grupo, que mamou nas tetas do governo. Não, nunca peguei verba pública. Nunca peguei. Vocês, as ONGs, nunca, não vivo desse dinheiro. Então, eu sou livre para falar. Isso aí que vocês estão fazendo é picaretagem. Isso aí é a tentativa de mamar na teta do governo. Porque uma organização como a nossa, séria, auditada, justa, toda redonda, trabalhada com dinheiro de marketing. Então, a gente promove as empresas, as marcas, para estarem junto à causa e lá. Isso me deu a liberdade de não ter amarras governamentais e poder trazer à luz a questão. Então, assim, falar de direito humano com essa gente aí é uma tristeza, Malu, é uma tristeza. Eu vou e volto no sentimento. O dia de hoje, por exemplo, é um dia legal. É um dia que eu estou esperançoso. O Bruno me deu essa alegria. Mas tem dias, o dia que ele mandou invadir os hospitais, eu pensei que ia ter um troço dentro de casa. Eu vou ter um troço. Que direito humano. As pessoas estão dentro do hospital, as pessoas estão na UTI, invade lá. Como invade? Então, assim, eu não sei. É difícil, é um momento muito delicado. Então, acho que eu não tenho nada para falar de direito humano, porque eu mal estou conseguindo achar o meu papel nessa loucura toda. A gente tem que ficar lutando por coisas assim que deveriam ser básicas, deveriam ser de partida, o mínimo, como, por exemplo, hoje tem se falado de não ter mais um ministério exclusivo para a educação. Então, existe essa discussão hoje acontecendo em Brasília, né? Então, a que ponto estamos chegando? E eu acho que esse é o medo, né, de tipo, para onde vamos parar. Mas existe muita coisa bacana rolando também, como, por exemplo, ao mesmo tempo que a gente está vivendo todo esse retrocesso colocado aí pelo governo federal, em meio a uma crise assim sem precedentes, a gente tem na outra ponta vários projetos sociais, ONGs, instituições do terceiro setor, coletivos, entre outros, fazendo um trabalho super legal, como é o seu caso. E como você mesmo falou, tipo, conseguir aí mobilizar 17 mil dentistas voluntários, eu sou voluntário, e aí eu queria te pedir para falar um pouquinho mais sobre os desafios que é você ter uma ONG, que é você fazer trabalho voluntário, para também tentar, acho que, de repente, despertar as pessoas que estão assistindo essa live para esse sentimento. Assim, acho que tem muita gente querendo fazer alguma coisa e que às vezes não sabe por onde começar. Queria que você contasse um pouquinho a sua experiência. Eu acho que no Brasil, a primeira coisa que você deve pensar é como você vai captar recursos e prestar contas. Prestar contas financeiras e de resultado.
uma organização social, ela nada mais é, ela é um exemplo de como se fazer, ela é uma experiência para o governo olhar e se tornar uma política pública, ela é uma pessoa que está olhando um problema que às vezes o governo no seu macro não está vendo. Então, e a gente no micro está conseguindo enxergar. Obviamente que só um dentista conseguiria ver a questão do dentista, da falta de dentista. É mais difícil para um jornalista olhar para isso, ou um historiador olhar para isso, mas um dentista consegue olhar. Enfim, eu acho que essa sensibilidade se dá. Então, quanto mais um governo saudável, estimularia que isso acontecesse mais e mais e mais, para que mais jovens, mais gente, jovens e velhos, percebam diferenças, problemas, tragam à luz e isso se transforme em políticas públicas ou que melhore esse, esse país, que eu vou te dizer assim, muitas vezes, né, nessa rede social, as pessoas querem lacrar. Eu não quero lacrar nada. Eu quero fazer o melhor, uma coisa um pouco mais amorosa e menos odiosa. Mesmo para as pessoas de esquerda, a gente precisa ter uma dose aí de amor. E, para trabalhar no setor social, empatia, amor, prestar contas, rigor nas contas, rigor nos resultados. Se o seu impacto está pequeno, tem que aumentar. Você tem que ter um processo claro de relacionamento com esse beneficiário. Eu aprendi tanto, cara, nesses anos, Malu, aprendi tanta coisa legal. Você não pode ser caga-regra, sabe? E quando eu comecei o projeto, eu era super caga-regra. Eu queria que as coisas funcionassem, mas não é assim, a vida das pessoas não é assim, as pessoas não reagem assim. Eu tinha criança que ia no dentista e fazia um dente sumir, porque ela queria tirar a dor. Ela não queria tudo aquilo que eu estava propondo. Ela só queria tirar a dor. Tem outras crianças que têm que trabalhar aquela criança. Enfim, acho que é uma dose de amor e empatia. Acho que para ter um projeto social, na minha experiência, é prestar contas de resultado, de dinheiro e evitar ao máximo ser cagar regra, ouvir as pessoas. E o setor social, ele acerta quando você consegue entender aquele outro ser humano. Não vem com as suas regrinhas, da sua riquezinha, do seu lugar. Eu aprendi, eu não era assim. Eu fui aprendendo, fui desenvolvendo, que eu acho que é isso também, ter a liberdade, o tempo, errar, acertar, até chegar numa coisa bacana. Tal. Essas seriam as minhas, se eu tivesse que dar sei lá, um conselho da minha experiência, eu acho que isso faz valer. Prestar contas, empatia e não cagar regra. Perfeito, né? Ou seja, fazer aí a política do amor, a política da empatia, se colocar no lugar do outro, não querer impor aí as suas regras, sua visão do mundo, mas estar disposto a aprender, a reaprender, né? A sempre dialogar. E eu acho que esse ponto que você trouxe é muito importante para quem está querendo aí entrar para projetos sociais, tocar o seu próprio projeto social, que é essa questão da prestação de contas, né? Porque às vezes você tem um projeto super legal e que pode acabar não dando certo porque você, enfim, não prestou conta direito, não pensou muito bem como isso poderia funcionar. E outra coisa que eu queria te perguntar também nessa linha é para quem está assistindo a gente, como que as pessoas podem participar da ONG da Turma do Bem, como que elas podem participar do teu projeto? Seja como voluntário, quero ajudar, ou seja, por exemplo, para indicar pessoas que estão precisando. Quais são os critérios? Vamos lá. Primeiro, vamos no critério das mulheres, tá? Nós vamos a abrigos e identificamos as mulheres com os maiores problemas,
que, de fato, tem um boletim de ocorrência falando da boca. Se no boletim de ocorrência tiver esse detalhe, né, dentre todas as violências que aparecem, ela está dentro. Eu consigo trazê-la para o grupo. Às vezes, ela tem isso, ela não tem no boletim de ocorrência, mas a psicóloga do local que ela está tem essa referência. Também serve para nós. Eu não pego... esse é o caminho, tá? Então, se você tem uma mulher com essa necessidade, ela tem que ter algum tipo de comprovação. Porque mulheres pobres, o Brasil é feito de muitas mulheres pobres sem dente. Muitas. Muitas. Quase todas nos abrigos são desdentadas. Só que eu então tinha que ter um critério de corte. E o critério foi aquela que tem a marca da violência na boca. Porque a gente tem que, de novo, repetir que dentista é coisa de gente rica. Dentista está reservado às elites. E esse meu papo não é de comunista, eu sou zero comunista, mas ele é reservado a uma camada da sociedade. E a gente... É que hoje a gente tem que ficar se justificando que a gente não é comunista, que o que a gente é, para as pessoas ouvirem. A gente precisa falar tudo que eu sou. Eu sou só um velhinho que gosta de gente, entendeu? E gosta de ser dentista. Gosto de ser dentista. Gosto muito de ser dentista. Gosto muito da minha profissão. Ela faz o sorriso das pessoas. Amarrando assim. Então, esse é um caminho que eu preciso de uma prova, de uma comprovação que pode indicar para nós. No nosso site, a gente recebe essas mensagens. No meu Instagram, todo dia, porradas. Aquelas que estão adequadas, eu consigo. Toda hora, todo dia eu tenho uma ou duas histórias para contar. Tem gente aí que já escreveu, me ajuda, pelo amor de Deus, eu já vi. Eu vi um aqui. Eu vi também. Eu vi passando. Então, assim, sei disso, vivo isso. Tenho até algumas proteções para isso não me deixar tão louco, que eu tenho horas que eu fico bem louquinho. Esse é o pedaço. Agora, como as pessoas podem me ajudar, gente? Eu estou sem verba pública, porque a gente não pega. As empresas fechadas, né? As empresas, os dentistas praticamente fechados. Nós tínhamos 34 funcionários, nós estamos com 6. Nós estamos pedindo, pelo amor de Deus, então tem um quicante aí que chama-se Salve Turma do Bem. Alguém pôs aí. Que é para doar qualquer coisa, R$10, R$15, para a gente se manter até setembro, outubro, mantendo essas pessoas, mantendo o projeto vivo. Está bem difícil. Eu preciso levantar ali uma ordem de R$200 mil para poder sustentar essas pessoas. Essa é uma forma de ajudar. Outro caminho que eu acho que fala com o seu dentista. Os dentistas estão num momento muito difícil, muito difícil. Todos os aerosóis estão aqui na nossa área de trabalho, é da onde se contamina. Então, os consultórios estão com bastante delicadezas para atender. Salve.tdb.org.br. Salve.tdb.org. Obrigado, Fê. Então, os dentistas precisam voltar ao mercado. E nós estamos trabalhando para melhorar a situação dos dentistas também. Uma vez que ajudaram tanto a gente, agora nós estamos devolvendo. Precisamos ajudar os dentistas também a voltarem ao trabalho. Então, nesse momento, ou o que você puder, nesse momento você pode falar com o seu dentista, você pode falar ao seu dentista e pedir para que ele atenda uma das nossas mulheres ou uma das nossas crianças. O número de mulheres vítimas de violência na pandemia foi enorme. Enorme. Confinadas com o agressor dentro de casa é uma catástrofe. E eu não estou falando de estatística, eu sei pelo meu Instagram, pela quantidade de gente que me manda mensagem. Não é normal. Então, assim, desculpa, pode vir a estatística que for. Eu estou sentindo no meu próprio Instagram. Então, vamos lá.
Acho que pedir para o seu dentista ajudar com uma colaboraçãozinha ou mesmo olhar para essa questão já ajuda bastante, já traz à tona essa discussão. Você está me ajudando muito, Malu, me convidando para vir falar e abrindo essa possibilidade de discutir isso em algum espaço com outras pessoas, com mais meninas, e a gente abrir essa conversa. Perfeito, Fábio. Eu até deixei fixado aqui, viu, pessoal? salve.tdb.org.br. Quem puder ir lá contribuir, como ele falou aqui, R$ 10, 15, 20, com quanto que você puder, quanto que tiver aí também no seu coração. Eu acho que é super, super importante. Eu acho que tem muita gente querendo contribuir para tudo isso que está acontecendo no momento, e uma das maneiras de contribuir é poder doar, mesmo que pouco, para alguns projetos legais que você conhece, e você, quem não conhecia, está conhecendo hoje um projeto muito, muito incrível, muito especial. E já vou ir para a última pergunta. Como eu te prometi, uns 40 minutinhos de live, a gente já está aí estourando o tempo da nossa conversa, que eu estou adorando, porque eu estou fazendo várias reflexões aqui. Mas a minha última pergunta é porque você trouxe duas vezes um ponto que é muito importante e que na política é pouco discutido, na sociedade também, o quanto ainda é um privilégio saúde bucal no Brasil. E como você falou, gente, ir no dentista é coisa de rico, sim. É coisa. Sabe aquele desenho da pirâmide? Que tem o topo da pirâmide e o resto? Assim, é o topo da pirâmide. Ainda é muito inacessível para a maioria das pessoas. Malu, E a gente. Malu, escova, Oi. escova, pasta e fio dental é uma coisa que não tem para todo mundo, não tem na cesta básica, não é distribuída. Distribui camisinha, não distribui escova, pasta e fio. Quem ganha um Bolsa Família, quem ganhou R$ 600 agora na pandemia, vai colocar escova, pasta e fio? Vai comprar comida, vai pagar o aluguel. E assim, eu só tenho o mínimo. Fala assim, você ganhou 600 paus, você vai comprar escova, pasta e fio? Agora, depois, se a pessoa conseguisse escovar dentro, estava ótimo. Uma por pessoa a cada 3 meses. Não, não tem. É uma escova por família por ano o consumo do Brasil. Então, assim, não é simples. E obviamente, ir ao dentista é coisa de rico. Agora, no mínimo, ter escova, pasta e fio é coisa de gente que tem algum poder aquisitivo. Meu Deus. Então, assim, nós fomos ficando. Você olha, você tinha uma política de saúde bucal. A gente não tem. Bom, não tem nem ministro da saúde. Vai ter política de saúde bucal. Não tem porra nenhuma. Então, assim, você fala assim, bom, o que você está falando, eu topo falar. Eu falo sobre a live, mas o que você pode fazer? Estou completamente devastado, porque não tem nem ministro. Nós temos uma pandemia, nem a pandemia está funcionando. Você imagina para um dentista, com um dentista voluntário, que eu estou ferrado. Ai, desculpa o desabafo, mas é mais ou menos assim. Olhando na cadeia. Gente, mas esse dado que você trouxe é muito grave. É muito grave. Assim, eu não Muito. sabia. Muito. Eu sei do problema, mas que dá um tapa na nossa Ele cara. Cara, é muito grave mesmo, assim, já. Não, sério. Esse ponto. assim, ó, esse é o pedaço que mais ajuda. As pessoas vão pensando e vão conversar sobre isso. Isso também isso faz a nossa sociedade mudar, a sociedade madura, democrática, empática, né? A sociedade humanista, sei lá o nome que quisesse dar, mas gente que tem bons sentimentos. E isso é o brasileiro do bem. Isso é o do bem. Do bem é isso aí. Não esse do bem moralista, cafona. Não, do bem de verdade, né? De coisas boas, de banalidades boas, não de banalidades do mal, de banalidades boas. Nós temos também esse pedacinho da gente, o bom. Vamos deixar o bom boiar. Nossa, achei ótimo. Vamos deixar o bom boiar, banalidade do bem, né? Daquilo que é bom. E tem uma frase que eu adoro, super curta, do MV Bill, de uma música, né? Eu amo rap, né? Então,
que ele fala, a maioria é o povo, só quer fazer o bem. Essa frase tão curtinha, assim, tão simples, mas acho que reflete um pouco daquilo que você está trazendo, sabe? Nós somos a maioria, né? Nós somos, a maioria das pessoas são pessoas que trabalham diariamente, assim, pelo bem. E quando a gente fala o bem, não é só o bem individual. Acho que é o bem social, é o bem comum, né? O bem da coletividade. Do E coletivo. exatamente, porque ninguém vive sozinho, a gente vive numa sociedade e não tem como a gente só viver pra gente. Óbvio que a gente vive a maior parte do tempo pra gente, porque a gente tem que sobreviver. E o modelo como a nossa sociedade funciona é colocado dessa forma, mas não tem como a gente ser indiferente, né, o tempo todo. Eu sempre trago essa dicotomia, né? O oposto de desigualdade é igualdade. E o oposto de diferença é indiferente. Então, eu acho que um dos nossos maiores desafios para a gente conseguir ter menos desigualdades e mais igualdade, né, de direitos, de oportunidades, é a gente conseguir quebrar a indiferença ao diferente. As pessoas que estão em situações diferentes da nossa, né? E principalmente milhares e milhares de pessoas. Saiba você que está assistindo isso. Se você tem uma escova de dente, uma pasta de dente em casa, se você vai ao dentista regularmente, vai pelo menos uma vez por ano, você está no topo da pirâmide social do Brasil. Porque a grande maioria dos brasileiros não tem este acesso. Em pleno século XX. Então, assim, a saúde bucal, ela expõe a maneira mais cruel da nossa desigualdade. Que, quando a gente fala de desigualdade, só para esclarecer, a gente fala de injustiça social. Em que poucas pessoas têm muito e muitas pessoas têm nada. Têm quase nada. Então, como a gente corrige isso? A gente corrige isso com política pública, com democracia, né? Enfim, acho que essa é a minha mensagem. E, Fábio, já indo aqui para o nosso encerramento, que daqui a pouco o Instagram desliga na nossa cara, que ele tem um limite, né, de minutos. E queria deixar essa mensagem para as pessoas. A desigualdade é um problema de todo mundo, é um problema de injustiça. E não desanimem. Acho que juntos a gente consegue fazer muita diferença. Às vezes você não consegue mudar o mundo, mas se você conseguir mudar o mundo de alguém, você já fez muita coisa. E o Fábio é o maior exemplo disso. E, Fábio, queria que você deixasse uma mensagem aí final para quem está acompanhando aqui a nossa live, de como enfrentar esse momento. Como que a gente sai dessa live assim? O que você pode passar para as pessoas que acompanharam a gente aqui até o final? Ó, primeiro assim, eu não sou bonzinho, eu não gosto desse lugar de santinho, eu sou cheio de defeitos, com um monte de problema, e eu só faço um pedacinho o meu, neste pedacinho eu faço o meu melhor. Eu acho que a mensagem que eu gosto de. Eu quero agradecer à Agência Guanabara, a Aninha, por ter me aproximado de você. Muito legal te conhecer. Obrigado, Ana, por essa aproximação. Malu, eu fico alegre de ver gente assim. Me dá uma alegria. Falo, ó, então, uma moça aí, olha aí, podia estar lá pintando o cabelo, mas não, essa moça está lá encrencando com a gente, está ali, arrumando uma encrenca atrás do tempo. Para quê? Porque sim, porque nós temos que ser esses brasileiros. Me dá uma alegria profunda, não fique tarde, conhecer uma moça tão importante. Eu acho que é importante. Esse o adjetivo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela sensibilidade.